Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui no Espaço Cultural, no cantinho do escritor, na biblioteca, quase um ateliê do Henrique Schneider. Muito obrigado, nosso escritor, advogado, colecionador de arte, de livros. Pois é, Marcelo. Alô aos amigos, às amigas do programa Vida Consciente. É um prazer, é uma alegria receber o programa e receber os telespectadores e as telespectadoras nesse espaço que eu resumo não como ateliê, nem como espaço de trabalho, mas sim como meu pequeno paraíso. Vulgo minha casa. Também é minha casa, sim, mas especialmente esse espaço, esse andar, é o espaço onde eu brinco. Eu posso, não que eu fique, mas eu posso ficar um dia, 2 dias, sem sair daqui, com os meus livros, com os meus quadros, com minha música, trabalhando, claro, né, que é um espaço de trabalho também. Enfim, é um espaço muito caro para mim. É um espaço de muita alegria, de muita tranquilidade, um espaço que me agrada demais. Eu agradeço a ti, né, por nos receber aqui. É um lugar extremamente agradável, bonito, Obrigado. gostoso. E, acima de tudo, é o que a gente busca, né, o que a gente conversou, de trazer para o nosso público não só um pouco do Henrique, que é o que a gente vai falar aqui dentro, também vocês vão ver durante o programa todo algumas obras, os livros. Não só a pessoa, mas o que faz parte da pessoa, Henrique. Abra minha casa para o programa, então. Literalmente. Vamos lá. Bom, como é o andar do Henrique? Como é que ele veio de lá e chegou hoje, né? Qual é o motivador dele, né? Como escritor, como advogado, Olha, como Marcelo, pessoa? eu costumo dizer, e que bom que eu possa dizer isso, a vida tem sido muito generosa comigo. Esse é um mote que eu estabeleço para os meus dias. A vida tem sido muito generosa comigo. Eu brinco que eu merecia mais, mas eu tenho bastante. Né? Eu tenho bastante. Eu tenho 2 filhos que são, enfim, isso é um verdadeiro jargão. Todo pai diz que seus filhos são maravilhosos, mas eu efetivamente tenho 2 filhos maravilhosos, o Pedro e o Felipe, certo? E tenho uma trilha na vida, uma trilha de coisas muito legais, muito bacanas. Eu tenho histórias boas que eu posso contar para mim mesmo, certo? E algumas histórias que eu invento e conto para as outras pessoas, certo? Mas fundamentalmente a vida tem sido muito generosa comigo. Eu tenho 54 anos, sou advogado há 25 anos, eu tenho escritório, sou sócio de um escritório de advocacia desde 1993, um escritório que trabalha especificamente na área do direito do trabalho. A gente assessora uma série de entidades sindicais, Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Caxias, a Federação dos Sapateiros do Rio Grande do Sul, ou seja, estou bastante envolvido com o movimento de trabalhadores, com movimentos sociais, né? E tenho paralelamente, ou seja, tenho essa carreira de advogado e tenho essa carreira de escritor também, porque são 2 carreiras, a condição de escritor não é um hobby. Né? A condição de escritor não é amadora, simplesmente é amadora no sentido de amar o que eu faço, mas ela também é uma condição profissional, certo? Eu sou um escritor profissional, assino contratos e essas questões todas assim. E interessante, então, eu tenho 2 carreiras paralelas e eu costumo dizer que eu descanso de uma fazendo a outra. Certo? Porque é muito interessante. Eu faço muitas coisas mesmo. Além disso, eu tenho uma militância social, uma militância cultural. Eu comentava contigo de algumas palestras que eu vou fazer sobre movimentos sociais e sobre fazer uma palestra na Fevale sobre os indivíduos de rua, a situação social dos indivíduos de rua, ou seja, sobre assuntos vários e que determinam que eu precise pensar sobre assuntos vários. Isso faz com que o cérebro não descanse, certo? Que a gente fique o tempo todo pensando em coisas, né? Então eu costumo dizer justamente isso, que eu costumo descansar de uma coisa fazendo outra. E que bom que é assim. E que bom que a gente se conhece para achar isso, para fazer isso e ter prazer nisso, né? Que eu acho que um dos grandes pontos, que é o que a gente busca, né?
abrindo os capítulos aí da história de várias pessoas que eu entrevisto. Eu não gosto de chamar de entrevista, porque isso aqui para mim é mais uma conversa, um bate-papo, do que o conceito de ser entrevistado. Mas a história de ser, ou de ter consciência na tua vida é exatamente isso. O que te dá prazer? O que te satisfaz? O que te complementa? No momento que tu tem, que é uma resposta que tu tem, mas ela nunca é 100% respondida, né? Mas no momento que tu tem essa consciência e tu trilha ela, a vida vai ficando mais cheia, ela vai ficando mais... E mais leve. Também mais leve, exatamente. Mais leve. Eu brinco, eu costumo dizer que eu faço muita coisa, efetivamente faço. Tem dias, tem semanas em que eu tenho, por exemplo, compromissos de manhã e de tarde, e à noite, todos os dias eu tenho algum compromisso. Né? Isso, mas faço e atendo esses compromissos, no mais das vezes, com muito prazer. Então, com leveza. E com leveza. Eu brinco assim que a gente acaba... Eu faço muita coisa, mas 90% das coisas que eu faço eu gosto. E isso faz com que a gente canse menos. Né? Sim. Então, e é importante, Marcelo, e eu tenho isso também, é importante estabelecer projetos o tempo todo. Né? Eu tenho 54 anos. E eu conheço algumas pessoas que com 54 anos estabelecem aquela coisa tipo, porque a minha época é hoje e o futuro. Eu posso sim falar na minha época da faculdade, na minha época da escola, mas na minha época parece que já passou. Sim. Parece que não há nada mais para fazer. Começa saudosista, para não dizer de forma mais... Exatamente, para não fazer... Exatamente, uma espécie de desculpa para não fazer mais nada. Né? Na minha época que era melhor. Bom, talvez tempos atrás fosse melhor, algum ponto e tal, mas a minha época segue sendo hoje. Né? E é obrigatório que a gente estabeleça conosco mesmo essa lógica de que a nossa época é hoje. Tem um livro que eu gosto muito, do Poder do Agora, do Edgar Tolle, que traz exatamente isso, a relação, e aí a gente tem exatamente esse conceito, né, do viver o agora, mas o agora é agora, agora é isso que a gente está aqui. Né? Eu te comentei antes claro, eu estou aqui, é uma das coisas que eu mais gosto do fazer o programa. Eu sou uma pessoa nova aqui em Novo Hamburgo e nesse conceito todo, estou morando aqui há 1 ano. Eu não conheço muita gente e cada entrevista que eu venho eu faço questão de não conhecer muito. A gente estava conversando hoje, eu estava falando, Henrique, eu entrei, eu estudei alguma coisa. 5%. Tem que fazer uma parte do tema de casa. Um pouquinho do tema de casa, exatamente. Porque senão perde a graça. Então, a graça da vida é essa. Né? A graça da vida é a gente estar se descobrindo aqui agora, o que a gente vai falar, o que a gente vai trazer. Isso é o espontâneo lá para a ponta, né? Do pessoal que está lá ouvindo, isso é espontâneo para dar o prazer de a gente fazer isso. Brinco. E isso é espontâneo da nossa vida, porque a nossa vida não pode ser quadrada, não pode ser hermética, já não pode ser pré-definida. A gente não precisa de um caminho só, né? A gente não precisa de um caminho só. Eu brinco, quando eu estou viajando, eu adoro me perder. Porque quando eu me perco, eu descubro um caminho novo. E é um pouco isso também, né? É um pouco isso, né? A gente não precisa exatamente sempre pelo mesmo caminho. Eu, quando saio da minha casa, vou para o meu escritório, vario os caminhos. Sim. Não faço sempre o mesmo caminho. Não faço sempre o mesmo caminho, que é justamente uma forma de botar o cérebro a funcionar. De movimentar a vida. De movimentar a vida, exatamente. São pequenas coisas, mas são pequenas coisas que são levadas de uma forma cotidiana, certo? É uma espécie de conjunto de pequenas coisas, no sentido de fazer com que o cérebro funcione, se movimente e não pare. Não pare. É isso. Não se acomode, né? Porque o comodismo leva muita coisa disso. Eu tenho uma enormidade, que nem eu te disse, eu tenho uma enormidade de projetos, certo? Tenho uma série de livros já publicados, enfim, e uma série de livros a serem publicados ainda, e uma série de projetos, certo? Que eu acho que podem não acontecer. Podem não acontecer, mas a gente precisa tê-los. A gente precisa tê-los. Os projetos movimentam a gente. Sim, eles são um motivador. É aquela história
do buscar, né? O que eu estou buscando, o que me alimenta, o que me motiva, é isso, né? E isso eu acho que é uma das coisas extremamente importantes de a gente conhecer das pessoas e de a gente mostrar e de a gente buscar. Porque hoje a gente, um programa desse eu estava comentando até sobre a história a cultura dos 15 segundos, né? A gente está entrando numa cultura dessa de 15 segundos, né? Ou 15 segundos, 15 minutos, e olhe lá, que eu culturalmente me alimento de informação, seja lá no celular, ou no YouTube, ou no WhatsApp, ou no Face, ou não sei o que eu defino conceitos, eu defino estruturas, inclusive eu defino projetos de forma assim tão banal, vamos chamar assim, de tão inconsequente. O que eu quero fazer e mais. Às vezes eu pego um vídeo, eu olho e eu desenho aquele projeto que é de outro, sobre a vida do outro, ninguém sabe qual foi a trajetória do Henrique, como é que o Henrique chegou aqui, o que ele passou, o que ele fez. Tá resolvido. Não é assim, a vida é muito mais complexa, Marcelo, que isso, né? Eu brinco que a gente, quando falasse nos 15 segundos, eu acho que a gente tem isso muito, a gente não percebe isso, mas a gente vive hoje tempos muito rápidos, em que o excesso de informação ele se transforma numa falta de informação. Sim. Porque a informação ela vem sempre absolutamente fragmentada, ela vem rasa, superficial, e eu brinco, a gente não lê mais as notícias, a gente lê o título. E a gente opina a partir do título. O título me diz tudo. Porque eu não tenho tempo. As pessoas não têm tempo. As pessoas têm que ter tempo. Tem que ter tempo. Tem um ditado, se eu não me engano, que é Tupi-Guarani, que eu acho que é de uma sabedoria tão enorme, que eu digo para as pessoas, certo? Quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance. Eu acho isso tão maravilhoso, porque de que adianta correr sem alma? De que adianta correr sem que isso tenha algum propósito, certo? Sem contar que às vezes a gente corre sem se dar conta, corre buscando solucionar problemas, sem se dar conta que às vezes a solução do problema está justamente em parar. É a visão panorâmica, né? Se tu conseguir parar e sair daqui e olhar um pouquinho mais de cima, sim, tu não precisa fazer nada, tu só precisa fazer esse movimento. Esse movimento pode te mostrar uma ótica totalmente diferente, pode te, sim, resolver problemas, sim, pode te dar outras visões de vida, pode fazer uma revolução na tua vida, se tu apenas conseguir calmar e olhar de uma ótica diferente, que acaba sendo isso. A gente está tão mergulhado que está tão difícil, porque o horizonte está aqui tão pertinho, tu não consegue olhar, ele está perto demais. Eu costumo dizer que hoje, com 54 anos, talvez eu faça mais do que quando eu tinha 20. E eu acho que isso funciona mesmo. Certa vez, tem um jogador colombiano que jogou no Palmeiras durante muito tempo, Fred Rincón, que jogou até os 40 e poucos anos, né? E aí perguntaram para ele, como é que era jogar até os 40 anos? Ele disse, olha, eu saio hoje com 40 anos mais inteiro do que eu saía quando eu tinha 18. Eu disse, mas como assim? Eu digo, não, quando eu tinha 18 eu corria o tempo todo, o campo inteiro. Hoje eu corro quando precisa.